Vou mostrar logo o resultado aqui de início logo, que é o do final do vídeo, para aqueles que gostam de ficar pulando o vídeo pro final para ver qual foi o resultado. Bom, esse foi o resultado do início e este foi o resultado do final, depois do tratamento, depois da iluminação e etc. Bom, esse vídeo não é um tutorial, é apenas uma explicação teórica de como é que funciona mais ou menos o traçado. Eu não expliquei em detalhe como é que funciona o traçado, apenas disse opiniões, né? Algumas coisas minhas, né? Então fique à vontade aí para aprenderem, espero que eu contribua para alguma coisa, né, do seu entendimento. Então é isso, meus consagrados, valeu, fiquem com o vídeo. E aí, meus consagrados, tudo tranquilo? Aqui é o Luvan Design Gráfico. E galera, no vídeo de hoje eu trago mais um conteúdo sobre thumbnail. No entanto, esse estilo de thumbnail que eu trouxe aqui pro canal é um modelo de thumbnail bem, digamos assim, simples. Você vai trabalhar mais com sombreamento, iluminação, traçado, posicionamento, sei lá, digamos assim, de algum personagem que você for direcionar no meio da thumbnail ou no canto, seja lá em qual parte. No entanto, eu usei um cara que é inspiração pra mim, sei lá, eu digo assim inspiração porque o cara, ele é foda, mano. Quando eu digo foda, não é brincando, sabe? É o famoso Games Edu. Mano, esse cara, ele, tipo, tem um canal que, sei lá, é inexplicável como é que esse cara trabalha. Porque ele não é um cara de treta, sabe? Ele sempre faz o conteúdo dele lá e já era. Mano, eu curto demais esse cara, ele é meu ídolo, mano. Mas enfim, indo direto ao ponto, eu fiz o seguinte. Eu separei apenas um trecho do vídeo dele, no qual eu usei uma parte de uma moça que é a Dimitrescu, acho que é assim, Dimitrescu. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Ei, Dimitrescu, olha lá, ó. É agora. Vamos dar uma olhada. Eu tirei uma print do exato momento que o Gamezedo fica meio assim com aquele olharzinho de safadinho. Eu trabalhei apenas com essas partes que eu acabei de citar antes, né, na thumbnail. Mas primeiro eu trouxe o fundo e a imagem do Gamezedo primeiro no PS Touch. O que acontece? Eu trabalhei apenas com algumas modificações no render do Gamezedo e no fundo do cenário dele, que era para mim estar fazendo algumas modificações no Ibis Paint. O Ibis Paint, ele é uma ferramenta de desenho, né? E às vezes também, quem já tem um pouco de conhecimento sobre o Ibis Paint, a gente usa para outras finalidades também, até inclusive para fazer artes gráficas, né? Vai de quem tem um bom conhecimento sobre o design. Acredito que vocês também vão ter, quem começou agora. Não se preocupe, porque isso leva um tempo para aprender. Então não precisa se preocupar para aprender tudo assim já de cara. Vai na paciência, vai treinando ali devagarzinho, vai pegando, né, umas referências que vocês vão conseguir. Acho que em um mês vocês treinando, né, ou uma semana, porque tem muita gente que aprende muito rápido, vocês vão desenvolver muito rápido. Muito pelo contrário, eu já tive já experiência como designer já há um bom tempo, né? Certo também que eu não vou acertar em todas, né? Mas aqui eu me esforço para poder sempre trazer o melhor tipo de arte e conteúdo possível para vocês. Vamos lá. Eu comecei modificando um pouquinho a coloração do fundo do Gamezedo. Eu acredito que já mostrou para vocês. E também destaquei o render dele. No entanto, eu tive que fazer umas modificações no sombreamento. Basicamente fiz isso, né? Peguei e modifiquei o fundo, né? Eu sempre gosto de usar mais a saturação, né? E às vezes eu gosto de usar um pouco da saturação e brilho e contraste. Geralmente eu gosto de diminuir o brilho. Como se trata de um thumbnail com um tema mais escuro, que se trata de um jogo, vai depender do jogo também. Tem algumas modificações também que eu gosto de fazer, que é no corte da imagem, né? Sempre você tem que dar uma leve considerada do posicionamento dos renders, porque às vezes você tem que ter uma noção mais ou menos ali em onde você vai colocar o texto. Bom, nessa edição de vídeo eu não coloquei a parte que eu estava modificando o texto, né, para acrescentar na thumbnail, mas vocês vão prestar atenção nisso mais detalhadamente quando vocês mesmos estiverem fazendo, né? Eu apenas usei aqui praticamente no vídeo a parte no qual eu estava editando os fundos, né? O render em si, para dar uma impressão que o Gamezedo estava ali streamando, gravando a webcam,
webcam, perdão, e lá ele vai estar fazendo uma expressão corporal de acordo com o desenho, de acordo com a arte que está sendo mostrado no fundo, beleza? Sendo assim, após a finalização desses projetos no PS Touch, eu levei para o Inkspaint. O que eu fiz no Inkspaint? Eu apenas trabalhei com o traçado, um pouquinho de iluminação e o sombreamento, mas em poucos detalhes, né? O traçado que eu levei mais assim a editar, né? Por causa de alguns pontos. Como eu gosto muito de falar sobre direcionamento de luz, sombreamento, eu fui muito assim mais detalhado, mais rígido sobre essa parte. E em alguns pontos também eu decidi não fazer o traçado, porque a regra mais ou menos assim, digamos, de um direcionamento de luz, quando você aplica um traçado na imagem, você tem que seguir de acordo com a lei da iluminação. Você não pode simplesmente pegar e fazer um traçado onde não tem luz, a não ser que você crie uma luz imaginária no fundo para remeter a impressão de reflexo, né? Isso você tem que levar muito em consideração. Tem muitos designers que gostam de fazer, né, o traçado em lugares que não tem brilho, até porque geralmente eles gostam de fazer uma modificação e colocar um brilho no fundo para mostrar que aquele brilho não está ali à toa, né? Ele joga simplesmente um raio de luz de fundo e faz um contorno no render para remeter esse tipo de reflexo, né? Isso é o disfarce da edição, né? Para quem sabe fazer isso, souber fazer, já é, digamos assim, um meio de quebrar um galho, né? Mas para quem gosta de seguir as regras da iluminação de ângulo, né, ou sombreamento, é também legal. Nós designers tem sempre alguns migués, né, para dar uma disfarçada, dar uma melhorada, né? Sempre tem umas gambiarrazinhas que nos ajudam bastante. Eu sempre gosto de usar também traçados menores, né? E uma coisa que eu sempre digo, que eu gosto de falar também com alguns amigos meus, que se você for usar um traçado, não use 100% traçado branco. Use um traçado de acordo com o filtro da imagem. Por exemplo, esse filtro que está na imagem de fundo, ele é um filtro laranja, né? Eu peguei e coloquei um traçado laranja para remeter um reflexo laranja. No Games Edu eu coloquei um traçado branco para remeter o quê? Um reflexo branco, né? Eu não usei muito assim, eu não julguei muito assim questão do reflexo, porque eu não apliquei tanto assim desfoque do pincel branco, porque eu não quis colocar muito detalhado para não dificultar muito o aprendizado de vocês. Mas acredito que nos próximos vídeos eu vou entrar mais em detalhe em questão dessas iluminação. Apenas eu fiz o básico aí, o básico do básico, para vocês entenderem como é que se faz aproximadamente uma thumbnail gamer, para vocês não terem dificuldade de início. Então, para quem gostou do vídeo e chegou a ver até o final detalhadamente, espero que vocês tenham aprendido ao máximo comigo aqui nessa explicação, né? Não é um tutorial, mas eu gosto de explicar um pouco as minhas artes que eu faço. Então, os próximos conteúdos vai ser mais ou menos basicamente assim, para vocês terem mais ou menos uma noção de quanto você deve trabalhar em certos tipos de thumbnail. Certo que eu mesmo não vou dizer a regra para vocês, porque a maioria das vezes vocês já sabem como é. No entanto, eu não vou deixar de falar, até porque isso se trata de pessoa por pessoa, né? Cada um tem uma opinião diferente, então, né, às vezes pode contribuir com o aprendizado de vocês em algum momento, tá bom? Então, fique com a intro, valeu, é nóis, e até a próxima. Fui! Let's go!